Olá pessoal, daqui Patrícia Ferreira de Love, Peace and Right e espero que tenham a ter um dia fantástico. Hoje eu vou fazer a minha wrap-up. Eu já fiz o meu vídeo live a falar da minha wrap-up, mas desta vez eu vou falar um bocadinho mais concinto e mais pequenino. O primeiro livro que eu li foi The Diviners. Este livro de Libba Bray foi incrível. Eu adorei esta história. Foi, sem dúvida, uma história que me surpreendeu pela positiva, pelo facto de que a autora fez uma enorme pesquisa para fazer este livro. Não só, tipo, nos tempos dos anos 20, mas também como o tema sobrenatural que existe nesta história. Esta história eu recomendo para aqueles que adoram sobrenatural, para aqueles que gostam de paranormal e que adoram os anos 20, porque, sinceramente, foi uma das coisas que eu adorei, foi ler dos anos 20. Foi simplesmente incrível, a linguagem era super engraçada e o facto de ter uma personagem feminina que é muito lutadora e muito confiante em si própria fez uma diferença enorme na história. Eu simplesmente adorei esta história. A este livro eu dei uma pontuação de 5 estrelas e estou super ansiosa para ler o segundo livro. Eu ainda não tenho em formato físico porque eu ainda estou a tentar decidir que tipo de capa que quero, porque existem diferentes capas nesta história e eu fico sempre aquela, tipo, o que é que eu vou comprar? A seguir eu li Cold Brand Parte 3 Imprudentes, de Ana Cláudia Damasio, ao qual eu adorei esta história. Foi simplesmente incrível, eu gostei da maneira como é que ela implantou o terceiro livro desta maneira, porque ela criou uma atmosfera mais pesada logo no início e depois no meio começou a ser um bocadinho mais explícita acerca da situação de que se passou no primeiro e no segundo livro, o que eu achei super refrescante e incrível, apesar de ser um bocadinho um ritmo lento, o qual eu não gostei muito, mas ao mesmo tempo no final, o final foi tipo sempre um bocadinho ao coração a tremer, tipo o que é que se estava a passar e eu simplesmente adorei o facto da Diana descobrir coisas sobre ela que ela não estava à espera e adorei um pormenor que quem leu sabe do que é que se trata, mas o final deixa-me completamente oh my god, foi um cliffhanger que eu estou ansiosa para o quarto livro e sei que no quarto livro eu vou ter todas as situações que eu estou à espera. Eu não consigo esperar pelo quarto livro e quem é que já conhece esta história, vocês sabem do que é que se trata. Este livro, no entanto, fala sobre uma rapariga chamada Diana que no início, no primeiro livro, ela tem que ser obrigada a casar. Mas só que ela começa a fazer uma revolução e essa revolução, infelizmente, causa bastantes distúrbios na fortaleza. As fortalezas são bunkers que as pessoas estão escondidas para fugir da droga Cold Brand. Cold Brand é uma droga que, infelizmente, está a espalhar-se pelo mundo inteiro e que faz com que as pessoas percam o controle de si próprias e só queiram matar as pessoas. Acho que é um resumo bastante rápido e nada de spoiler acerca desta história e este é o terceiro livro deste conto ao qual eu fiquei super fã. Ainda sou fã, eu já era fã no primeiro livro, mas eu fiquei ainda mais fã neste terceiro livro. Eu dei uma pontuação de 4.7 ou 4.5, já não me lembro bem, e estou ansiosa para o quarto livro, que eu sei que vai sair para o próximo ano, acho eu, não tenho a certeza, depende muito como é que a escritora vai decidir o final do quarto livro. E estou super ansiosa, Ana, por isso despacha-te, se faz favor, acerca desta história, porque eu estou completamente viciada. A seguir foi uma releitura e foi A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Este livro foi uma releitura ao qual na primeira vez eu dei 4.7, mas no entanto ao ler a segunda vez eu tive que dar 5 estrelas porque tem muitas migalhas em todos os livros que faz o final do terceiro livro e eu simplesmente adorei. Esta história fala sobre uma rapariga chamada Farah que teve sempre que sustentar a sua família, indo caçar para a floresta e teve que lutar para que não houvesse fome na sua família, nem mortes. E um dia ela depara-se com um lobo e ela tem que matá-lo e devido a isso ela é aprisionada no mundo das fadas, onde ela tem que pagar a dívida que fez. Claro que esta história é muito mais do que aquilo que parece, é um retelling de Bela e o Monstro e a história, este primeiro livro é muito bom, mas eu continuo a dizer, é uma prequela para o que vai acontecer no segundo livro, estou farta de dizer isso e sinceramente muito bem escrito, muito bem feito, eu recomendo para aqueles que adoram uma boa fantasia romântica e ao mesmo tempo cheia de ação, apesar de que o primeiro não tem muita ação. Mas eu já vou falar do segundo. A seguir eu fiz a minha continuação de A Court of Thorns and Roses, que foi A Court of Mist and Fury, de Sarah J. Maas. Este é o segundo livro de Court of Thorns and Roses. E, oh my god, eu li este livro e dei 5 estrelas, mas eu queria dar para aí 10.000 estrelas à minha segunda leitura, porque este livro deixou-me completamente... Oh my god. É simplesmente o meu favorito, mas como
É a minha segunda leitura, não é uma favorita de 2018, continua a ser de 2017, mas adorei, eu simplesmente adorei esta história. Quem já leu sabe do que é que se trata, isto é a continuação do primeiro livro. A história é muito intensa, muito romântica, ao mesmo tempo é cheia de aventuras, cheia de ação, cheia de mistério. Eu adoro esta série. Sarah J. Maas escreve lindamente, é muito hipnótico e eu não posso dizer muita coisa sobre o segundo livro, senão estou a fazer spoilers do primeiro, mas eu recomendo para quem leu o primeiro continuar para o segundo, que há muita gente que não gostou muito do primeiro livro, mas o segundo compensa bastante o que é que se passa aqui. A sério, acreditem em mim. A seguir eu também continuei a história, ou seja, A Court of Wings and Ruin, acho que é assim que se diz. What? Yeah. É esse o livro, acho eu. Mas é este aqui que eu dei à Marisa. Este terceiro livro é fantástico, eu gostei imenso, apesar de que na primeira leitura eu achei um bocadinho repetitivo. Nesta segunda leitura eu praticamente voei pela história toda, eu adorei todas as personagens, eu comecei a gostar mais de umas personagens do que outras, o que não aconteceu no segundo livro, eu achei um bocadinho estranho algumas personagens, mas ao saber o que é que ia acontecer eu comecei-me a perceber de certas situações e a gostar cada vez mais destas personagens, ao qual eu sou super fã e eu não consigo esperar para o próximo livro porque, oh my god! Já que dei 5 estrelas ao terceiro livro, mas também li a prequela A Court of Frost and Starlight, ao qual eu dei 5 estrelas porque eu estava completamente preparada para o que é que ia acontecer. Eu não estava à espera que fosse cheio de ação. Isto é o que é que acontece depois da guerra, entre aspas. Como é que eles estão a lidar com as situações, como é que eles estão-se a curar. Não é nada demais, mas muita gente pensou que ia acontecer o que é que aconteceu nos segundo ou no terceiro livro e eu sabia exatamente o que é que estava à espera e não fiquei desiludida, dei 5 estrelas, gostei imenso desta história, achei uma continuação, tipo uma ponte para o próximo livro, muito bem feita, uma conclusão para o romance que existe e eu gostei, eu sei que muita gente não gostou, mas eu adorei esta história, dei 5 estrelas porque foi exatamente aquilo que eu estava à espera, uma conclusão. É isto. A seguir, o livro que eu li, fiquei super surpreendida com a maneira como é que foi feita a história. Foi de Um de Nós Mente, de Karen M. McManus. E, oh my god, eu adorei esta história. Apesar de ter descoberto logo no início o que é que se passava, eu gostei da história. Eu gostei da maneira como é que a autora fez a história. Tipo, não se preocupou apenas em focar-se no assassinato, mas sim nas personagens, e isso foi uma coisa que eu adorei. Eu devorei esta história inteira. Apesar de ter descoberto a história, eu dei uma pontuação de 5 estrelas porque o que me conta nestas histórias é o entretenimento. O facto de eu adorar a história faz com que eu dei 5 estrelas. Se tivesse que fazer a pontuação consoante ao facto de que eu soube logo no início quem era, tinha que dar um ponto a menos, ou seja, 4 estrelas, mas eu gostei imenso. Eu não posso dizer que não gostei porque eu adorei. A história fala de 5 pessoas que vão para um castigo e uma delas sai morta. Não sei, ela é buscada porque ela morreu, ela não vai sair tipo morta dali. Piada, eu sei. Mas consoante o assassinato, eles são os suspeitos da morte dessa pessoa e têm que descobrir quem é. Eles são todos acusados, estas 4 pessoas, e essas 4 pessoas têm que descobrir quem é que realmente assassinou o Simon. E eu não vou dizer mais nada, não tenho que dizer mais nada porque eu adorei esta história e tá bom, 5 estrelas. A seguir eu li Daughter's Milk and Bone de Laini Taylor e oh my god, eu fiquei tão desiludida. Eu já começo assim. Esta história fala sobre uma rapariga que faz contrabando para uma pessoa e não vou dizer mais nada porque não precisam, acredita que não precisam. Eu fiquei desiludida. Mas a culpa é minha, porque eu tenho amigas que adoraram este livro e disseram oh my god, que livro fantástico e não sei o quê, não sei o que mais. E vocês sabem que eu sou tipo fã absoluta de Strange the Dreamer e é da mesma autora e eu pensei, oh meu Deus, eu vou adorar esta história. Oh my god, eu estava tão errada. Eu não sei explicar o que é que se passou, não sei se foi a hype que me subiu à cabeça, mas eu sei exatamente qual foi o erro. O meu erro foi começar Strange Dreamer antes de ler Laini Taylor, Daughter's Milk and Bone. Porque a escrita de Laini Taylor evoluiu de tal maneira destes livros para Strange Dreamer que eu fiquei tipo, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa a escrever isto, não é a mesma pessoa que fez este livro, porque eu previ
tudo o que estava a acontecer. Eu previ tudo e não estava a contar com isso, mas eu previ. E eu fiquei tão, tipo, oh my god. Eu dei uma pontuação de 3 estrelas porque eu até gostei bastante da história, gostei bastante do romance que estava aqui representado. No entanto, eu já sabia tanta merda que ia acontecer e... eu fiquei tão desiludida. Pessoal, se vocês estão a planear em ler este livro, vão com a cabeça em branco. Completamente em branco. Não leiam Strange the Dreamer se querem ler estes livros. Acreditem em mim. E eu sei, vocês agora estão a pensar, oh my god, tive um má hype aqui da Patrícia e agora o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente não sou a melhor amiga de vocês porque eu estou-vos a arruinar este livro, mas é assim, eu gostei da história, eu gostei bastante da história, eu só fiquei desiludida porque eu pensei que ia amar esta história, esse é que é o problema. Foi essa expectativa que eu tive que arruinou este livro. Mas não se preocupem, vocês possivelmente até vão adorar esta história, vão dar 5 estrelas, vão adorar esta história, por isso não se preocupem, pode ser que seja bom para vocês. Eu dei uma pontuação de 3 estrelas, porque não dava. A seguir e por último foi The Perks of Being a Wallflower, de Steven Shoshpik. Eu nunca sei dizer este nome, mas isto fala sobre depressão. Eu não vou dizer muita coisa sobre este livro, mas eu adorei este livro, gostei imenso da escrita, apesar de que estava à espera de um bocadinho mais, porque lá está, estava à espera que houvesse uma parte que me fizesse chorar, mas não me fizeram chorar. Gostei imenso desta história, eu acho que é uma fantástica e bem escrita história, contado no formato de cartas para uma certa pessoa em que ele está a desabafar a sua vida, e nós vemos pensamentos que normalmente nós próprios temos estes pensamentos, mas nunca iríamos admitir, e às vezes nós não temos ajuda acerca do que está a passar na nossa vida, e isto demonstra o que é sofrer sobre depressão, o que é não ter ninguém à vossa beira que saiba o que é que se está a passar, ou então não ter capacidade de dizer eu preciso de ajuda. Este livro está muito bem escrito, eu adorei este livro, eu dei uma pontuação de 4 estrelas ou 5 estrelas, já não me lembro bem, mas eu gostei imenso desta história, eu recomendo para quem talvez já lidou com depressão, ou então que não entende o que é depressão, ler este livro, porque eu adorei esta história. Não fala só de depressão já agora, fala de todos os temas que normalmente nos afetam a sociedade, como por exemplo drogas, abuso sexual, etc. Tem muitos temas aqui que são muito fundamentais e que nós deveríamos de pensar e refletir acerca disso, e isto ajuda bastante nós refletirmos nas nossas próprias ações acerca das outras pessoas, e eu recomendo, sério, vocês têm que ler este livro porque vale a pena nós pararmos por um segundo na nossa própria vida e analisarmos o que é sofrer, porque acreditem, vale muito a pena. E foi isto, pessoal, eu li cerca de 9 livros este mês, ou seja, mês de maio, e adorei a minha leitura de maio, porque eu nunca pensei que fosse ler 9 livros, porque, como vocês sabem, em janeiro eu li cerca de 7 livros, e eu estava sempre a dizer, eu nunca vou superar ler 7 livros, nunca vai me acontecer. E lá está, li cerca de 9 livros e adorei, foi uma experiência fantástica, e estou ansiosa para o próximo mês, ao qual já estamos quase a meio, porque eu gravei isto muito tarde, mas espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um bocadinho mais curto que o habitual nas minhas opiniões de wrap-up, mas tinha que ser um bocadinho mais pequenino que o outro tinha que ser um bocadinho mais pequeno que o outro vídeo, por isso espero que tenham gostado e até uma próxima. Adeus!